do Vieira. Hoje a gente está aqui com um episódio do nosso podcast. Hoje a gente está com a Fé Pacheco, que cursou medicina na USP. A gente vai fazer umas perguntinhas para ela. Bom, eu sou o Rodrigo Rimberg, do terceiro F. E eu sou a Evelyn Giovana, do terceiro H. E hoje a gente já vai, né, vindo para a Esther, falar um pouquinho sobre a rotina dela, né, enfim, conversar um pouquinho, mas principalmente a gente quer falar sobre a sua trajetória, né? Como que foi no Vieira, que tipo de aluno você era, como que eram as coisas, se algum professor te marcou, né? Na mais quietinha, até a mais brigona. Mas é isso, pode se apresentar pra gente. Então, eu sou Esther, né? Eu tenho 29 anos agora. Eu cursei o Vieira da 6ª série até o terceiro colegial. Eu me formei em 2009. Aí, depois disso, eu tive que estudar um pouquinho a mais ainda ainda fiz cursinho, né? Em 2012, eu entrei na Faculdade de Medicina da USP, me formei em 2017... e agora eu estou fazendo residência médica, né, que é a especialização eu faço em anestesiologia. Mas, assim, minha rotina no Vieira, nossa, faz muito tempo, mas, assim, eu acho que eu era uma boa aluna, eu tirava boas notas no provão, não sei se tem provão ainda, mas... eu costumava ser uma boa aluna, assim, eu estudava, claro que tinha as limitações, né, é uma escola pública, recurso era um pouco mais limitado, mas eu me considerava uma boa aluna, assim, eu era quietinha, mas não era das mais nerds, tinha meu grupo de amigos, e tirava boas notas, assim, não ia pra diretoria, não era bagunceira, mas... Não sei, né? Faz muito tempo, na verdade. Vários professores me marcaram, assim, que o Vieira, apesar de ser uma escola pública, e é claro que eu tive que fazer cursinho depois e tudo, eu acho que o Vieira deve ter ainda um diferencial de ter muitos professores bem formados e com boas intenções, assim. Então, tinha muitos professores que estimulavam muito, assim, percebiam que tinha um diferencial, então eles estimulavam você a estudar mais, a querer mais, né? E tentar sair um pouquinho do que se espera da gente estando numa escola pública, na periferia e essas coisas. Mas eu acho que se vocês fizerem perguntas mais direcionadas, fica mais fácil de eu responder. Mas assim, Esther, e o cursinho que você fez? Como foi? Como que era esse processo, né, de vestibular? Como que você conseguiu estudar? Tinha que ser muito organizado, enfim, principalmente para passar num curso de medicina, né? Como que era toda essa rotina, assim? Sim. Então, o que acontece? Tipo, eu era uma boa aluna, sempre fui, né? E eu tinha uma noção de que eu queria medicina. Mas, assim, a gente não tem muita noção do que é vestibular, do que é nada, né? Então... Quando eu estava no 2º ano do colegial, eu lembro que eu fiz um simulado, se eu não me engano, era do Objetivo, que era um simulado, né, para o vestibular. E eu me achava muito boa aluna e tal, e achava que eu ia passar em medicina. E aí eu fiz esse simulado, que eram 90 questões, né, que era o modelo da prova... acho que da FUVEST ainda são 90 questões a primeira fase, mas e aí eu tirei acho que 36, é 1/3 da prova, assim. Fui bem mal. E aí, nisso, assim, eu conversei com a minha mãe já tinha uma noção de que provavelmente, assim, eu teria que fazer cursinho, né, e eu nunca fui rica, obviamente, né, então minha mãe, ela se esforçou bastante, e aí eu fiz uma prova e consegui uma bolsa parcial no cursinho, aí meio perto do Vieira, né, tipo, tinha que pegar ônibus e tudo, mas era Interlagos. Aí, no terceiro colegial, eu já comecei a fazer cursinho. Então, eu estudava de manhã aí no Vieira, né? E aí, eu ia direto pro cursinho à tarde. Então, no terceiro colegial foi assim. Assim, era até interessante, porque acaba que no cursinho eu aprendia muitas matérias e conseguia me aprofundar um pouquinho mais nas matérias que eu via no Vieira, né? Às vezes prejudicava um pouquinho em relação a fazer trabalho, esse tipo de coisa, mas aí eu tinha um grupo de amigos que era incrível e do tipo que super me ajudava, a gente conseguia conciliar horário para fazer seminário, apresentar grupo,
esse tipo de coisa, né? E aí foi interessante, assim, no terceiro colegial eu meio que aprendi que tinha muita coisa para aprender, né? Comecei a fazer prova, comecei a descobrir como que eram as provas do vestibular e que tinham várias provas e as provas são diferentes, né? Cada prova de vestibular ela tem um padrão e se você vai prestar um curso tão concorrido quanto medicina, você tem que se preparar para muitas provas. Não adianta você falar, eu quero só USP e vou estudar só para a prova da USP. Assim, se você estiver disposto, se tiver dinheiro, né, para ficar sei lá quantos anos sem trabalhar, aí tudo bem, mas não é muito a nossa realidade, né? Então você tinha que estudar para muitas provas diferentes e cada prova tinha um padrão, né? Aí eu, assim, prestei vestibular no terceiro ano, eu lembro que não fui para nenhuma segunda fase, mas não fui tão mal, até cheguei perto em algumas. Aí depois eu me formei, né, no Vieira, e aí eu comecei a fazer só cursinho. Eu fiz mais um ano, aí nesse ano, aí eu passei para todas as segundas fases, mas aí nas segundas fases eu não passei, depois eu fiz um terceiro ano de cursinho, na verdade era o segundo ano só de cursinho de fato, né, que aí eu meio que passei em todas as provas que eu prestei. Mas, assim, é puxado, né, é muito puxado. É claro que a gente está numa sociedade que acredita muito na meritocracia, né, apesar de eu não acredito, não funciona, mas é uma sociedade que acredita e... Assim, a gente tem que batalhar muito mais, então você tem que estudar muito mais para chegar mais ou menos no que as pessoas que têm muitos privilégios e oportunidades têm de forma basal, né? E isso, assim, não acaba quando você passa no vestibular. Você entra na faculdade, é a mesma coisa. Eu entrei na faculdade, agora eu moro do lado, assim, moro do lado do hospital, é um privilégio absurdo. Mas quando eu entrei na faculdade, eu continuava a mesma garota pobre. Só que eu estava estudando na Faculdade de Medicina da USP, que é muito longe, assim, E aí eu morava no Cocai, acho que você deve conhecer, né? Então, assim, o tempo que os meus amigos tinham para estudar, eu ficava, sei lá, 2 horas para ir, 2 horas para voltar no transporte público. Então, assim, é sempre tudo muito mais difícil pra gente, mas não quer dizer que é impossível. Só tem que batalhar muito, abrir mão de muita coisa para você conseguir. E é mais ou menos isso, assim. Sim, uma rotina bem corrida, né? Bem pesada. Mas, como você disse, né? Mas, enfim, um salve para todo mundo que está do Cocai, assim como nós. Só dando uma... mas, enfim, né? Sobre essa questão, né, dos cursinhos populares, né, dos voluntários, enfim. Você, né, nesse sentido, você deu aula, né? Em um desses cursinhos, né? Se eu não me engano, foi... Isso, e aí, como que foi para você essa experiência? Nesse sentido também, se você fez algum estágio, né? Enfim, né? Essa era uma pergunta que o Rodrigo já ia te perguntar, né? Como são os estágios do primeiro emprego do médico? Como você se sentiu, né? Sim, e aí você pode fazer um compilado dessas informações para gente. Eu perdi o que ele falou, calma aí. Bom, enfim, assim, os cursinhos... Foi o seu primeiro emprego como médica? Os seus estágios. Eu perguntei os seus estágios, como foi seu primeiro emprego como médica? Como você se sentiu? Entendi. Vamos lá, então, primeiro em relação a cursinhos, assim, os cursinhos que eu fiz eram cursinhos pagos, assim, eu consegui uma bolsa boa em cada um deles, mas ainda assim eram cursinhos pagos, né? Os 3 anos que eu fiz foi assim. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu entrei em contato com o Medicina, que é o cursinho popular aqui da Faculdade de Medicina, né? E, assim, foi muito incrível, assim, acho que eu fiz várias coisas, assim, na faculdade, vocês vão ver quando vocês entrarem que tem muita coisa para fazer, tem todos os esportes do mundo, assim, nossa, tem, sei lá, rugby, nem sei como é que funciona rugby, vai ter remo, vai ter, assim, tem muita coisa para fazer. E aí tem esporte, tem as coisas acadêmicas, tem as coisas, assim, do centro acadêmico, do diretório acadêmico. E aí tinha o Medicina, assim, eu fiz várias coisas, mas o Medicina com certeza foi o que eu mais gostei, o que mais me marcou, porque justamente isso. Eu tinha contato com alunos que tinham vindo mais ou menos, assim, que tinham mais ou menos as mesmas condições, várias vezes, na verdade, condições piores, né? É uma coisa que até às vezes choca, porque você fica nessa... Você sempre acha que sua vida é muito ruim, sua vida é muito difícil, né? E é importante, às vezes, você entrar em contato e saber que sempre pode ser mais difícil, né? Então, eu tinha o curso integral, né? Então, eu tinha aula das 8 às 6.
E as aulas do Medicina sempre eram à noite, porque como são os professores que dão aula, né, são sempre à noite, eram no período da faculdade mesmo. Então, era das 18h45 até as 23 horas. E aí, assim, a gente não tinha... A nossa preparação para dar aula, na verdade, era ter passado no vestibular, né? Tipo, cada um sempre vai ter uma matéria que tem um pouco mais de facilidade. Eu sempre tive muito mais facilidade com biologia, com física, um pouco com matemática, mas desde o começo eu dei aula de biologia. E assim, foi isso. A gente, cara, estuda tanto para passar, e é até legal, assim, você saber que aquele seu estudo não foi só para passar, eu estava ajudando outras pessoas, e no cursinho, cara, eu tenho tantos alunos que entraram em faculdade pública, e tantos alunos que fizeram medicina, tem alunos que já se formaram em medicina, e que eu já dei aula para eles lá no começo da minha faculdade. Então, assim, é muito importante, é legal fazer parte da vida deles também, assim. Tem um aluno meu que, cara, ele foi para Harvard esse ano, assim, tipo, ele foi fazer um estágio lá. E, cara, é tão legal quando você vê uma pessoa que fala para mim que, nossa, Esther, tipo, você teve uma importância na minha trajetória. E acho que é mais ou menos um pouco do que eu sinto, né, com os professores que me estimularam de alguma forma. Mas, cara, Medicina é isso, é um cursinho público, os alunos bem de baixa renda mesmo, né? É claro que tinha uma avaliação socioeconômica, no sentido de, apesar dos alunos serem de baixa renda, tinha que ter alguns critérios para entrar, no sentido de, esse aluno vai conseguir se locomover até aqui todos os dias, né? Esse aluno vai ter tempo para vir. Então, às vezes, além de ser professora, eu fui diretora do cursinho. E às vezes dava uma angústia muito grande, porque você tinha que eliminar pessoas do processo seletivo, porque também tem um processo seletivo para entrar no cursinho, a gente não tem vagas, né, infinitas. Então, às vezes, você tinha que eliminar, porque aquela pessoa, na verdade, ela tinha que trabalhar à noite, ela não ia conseguir vir todos os dias nas aulas, ou aquela pessoa não tinha condições financeiras de pegar o metrô, ou aquela pessoa morava tão longe que se ela saísse 11 horas daqui, ela não ia conseguir chegar na casa dela porque não ia ter ônibus. Então, foi muito bom, né, fazer parte da medicina, mas ao mesmo tempo é um negócio que cada vez que você vai entrando em contato com a realidade das pessoas e quão difícil pode ser a vida das pessoas, você vai ficando mais triste em relação à sociedade mesmo, né, dá um pouquinho de desesperança, mas a gente vai fazendo o que pode. Em relação à medicina, de fato, né, depois que eu me formei, como é que foram os meus primeiros plantões, assim... durante a faculdade, a gente já dá plantão, né? Nos últimos 2 anos, a gente tem o que a gente chama de internato, que é mais a prática médica de fato, é o treinamento para a gente ser médico, né? E aí, e ao longo da faculdade também, os nossos estágios são todos aqui no Hospital das Clínicas e no Hospital Universitário da USP, que fica ali dentro da cidade universitária. E assim, o Hospital das Clínicas, eu não sei se vocês têm noção, mas assim, é o maior hospital da América Latina. E ele é um hospital que a gente considera de alta complexidade, no sentido de tem muita doença rara e tem, assim, no geral, as coisas mais difíceis e mais raras vêm para cá, porque é um centro de excelência de conhecimento e essas coisas. Então, aqui, você vê, tipo, quando você passa na frente do hospital, tem van que vem do interior, tem van que vem de outros estados para trazer os pacientes para cá, porque esses pacientes conseguiram ser atendidos no HC, e o HC é o único lugar que trata a doença deles, sabe? Então, mesmo ao longo da faculdade, a gente vai entrando em contato com essa parcela da população mais carente, né? Depois que eu me formei, eu comecei a dar plantão muito cedo, porque eu, obviamente, precisava de dinheiro, né? Então, eu lembro que eu peguei o meu CRM, que, né, tipo, você pega um número, né? Você se inscreve lá no CRM para ganhar seu número, e o número sai na internet. Eu lembro que o meu número saiu na sexta-feira, já comecei a dar plantão no sábado, eu lembro que eu dei um plantão no sábado, no domingo, na segunda, e aí já comecei a dar um monte de plantão, assim, porque eu precisava de dinheiro e... Enfim. Mas até foi um pouco chocante, porque isso, eu estava no Hospital das Clínicas, que é um lugar de doenças muito, 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 muito complicadas, e aí quando você vai dar plantão na vida, no geral, a maior parte do que você vai atender, o que é certo, né, porque eu era uma recém-formada, uma diarreia, um resfriado, são coisas mais simples, né? Então, tem várias coisas que a gente vai pegando mão, na verdade, na vida, porque aqui você fica vendo só, tipo, sei lá, aqueles casos que aparecem no House, assim, tudo, por aí ele nada era lúpus, aqui tudo era lúpus,
Mas assim, você vai aprendendo mesmo. E aí, depois que eu me formei, eu comecei a dar plantão. A residência, que é essa especialização que eu tô fazendo agora, é um negócio que é meio tempo integral, assim. Eu tenho que ficar, tipo, eu trabalho tempo integral e eu ganho uma bolsa de pós-graduação, né? E assim, como eu precisava de dinheiro, como eu não tinha, assim, não tinha vindo de uma família abastada, né? Eu resolvi não entrar na residência direto, né? Eu podia ter saído da faculdade e entrado direto na residência, mas como eu não tinha reserva e eu sabia que eu ia precisar de mais dinheiro para me manter, para ajudar minha mãe, essas coisas, eu fiquei 2 anos só trabalhando, né? Então eu trabalhei em pronto-socorro e no segundo ano eu trabalhei em posto de saúde. O posto de saúde que eu trabalhei era uma UBS lá de Parelheiros, né? Meio perto daí. E aí só ano passado, depois de trabalhar 2 anos, juntar um dinheiro, consegui me estabelecer, aí me mudei algumas vezes, aí eu sabia que eu ia conseguir sobreviver bem e continuar ajudando minha mãe, aí eu entrei na residência, porque aí a gente por mais 3 anos, assim, não que eu não ganhe dinheiro, eu continuo dando plantão, mas a renda diminui, né, então... Aí agora eu tô no segundo ano da residência, quase terminando, né, aí tem mais 1 ano e pouquinho aí. Você falou das aulas práticas, né, Esther? Eu queria saber, assim, você tem que entrar em necrotério, as aulas práticas desde o começo, a gente tem... O aluno de medicina ele tem esse medo, né, de gente morta, tem que tocar no aqui. Assim, a gente vai algumas vezes, sim, no necrotério. Assim, a maior parte da nossa carga prática, é claro que é com pacientes vivos, né? Então, é isso, a gente passa bastante tempo dentro do hospital. Mas a gente tem, assim, desde o começo aula de anatomia. Anatomia é sempre com cadáver, né? Então, todas as aulas de anatomia são com cadáver. E algumas outras aulas a gente acaba fazendo... que assim, as aulas de anatomia costumam ser com pedaços de cadáver, né? Então, eu tô na anatomia... do aparelho locomotor, né? Então aí eu vou lá e é uma aula com um monte de perna. Tem perna, braço, perna, braço. Aí eu vou para neuroanatomia, vai ter um monte de cérebro, mas assim, tudo separadinho, né? Aí, eventualmente, a gente tem aulas que são com os cadáveres inteiros, mas assim, as aulas de anatomia são com peças meio que já tratadas com formol, né? Então, não parece tão viva. É a estrutura anatômica, mas é uma coisa meio dura já, tá? Assim, não acho que você não se assemelha tanto a uma pessoa, porque aquilo tá cortado, tá duro, tá tratado com formol, né? Mas a gente tem algumas aulas, sim, que são no IML ou no SPO. Aí são pessoas mesmo, né? Assim, eu acho que eu vi poucas pessoas passando mal, já vi algumas pessoas passando mal, mas não por ser pessoa morta, que assim, o cheiro é desagradável, né? Mas sempre tem um respeito em relação aos corpos, né? Tipo, algumas vezes que a gente foi ver necrópsia, esse tipo de coisa, o rosto sempre era coberto, às vezes os professores falavam pra gente, tenta não ver o rosto, não ficar olhando pro rosto, porque às vezes você fica do tipo pensando, né, nas feições daquela pessoa, e na verdade aquela pessoa não tá mais lá, aquela pessoa na verdade ela ou a família, né, doou aquele corpo para o avanço da ciência de fato, para o avanço da medicina, né? Então a gente tentava não ficar focando em feições, porque eu acho que o que assusta muito é isso, é pensar pensar no rosto de uma pessoa que está morta, né? Então, a partir do momento que você não fica olhando para o rosto, dá uma não sei se aliviada, mas talvez aliviada. E é importante, assim, treinar em cadáveres também, né? Porque a gente vai sair e vai fazer as coisas nas pessoas. Então, sei lá, pegar veias e artérias mais profundas, saber alguns procedimentos cirúrgicos básicos, você tem que fazer em algo que, né, se assemelhe muito ao seu paciente. É o que mais se assemelha ao seu paciente, pessoas que acabaram de morrer. A gente também tem algumas aulas de técnica cirúrgica, esse tipo de coisa em porco, né? A gente tem várias aulas em porquinhos, para aprender a dar ponto, para aprender a fazer outras coisas, porque tem várias coisas em porcos que se assemelham bastante a gente, né? Conheço algumas pessoas que são veganas, que são vegetarianas,
e que conseguem, do tipo, também ter as aulas e com tanta qualidade com outros recursos, assim. Às vezes eles usam fruta e outras coisas para dar os pontos. Mas assim, eu acho que as pessoas pensam muito nessa coisa de eu vou ter aula com pessoas mortas, vou ter aula no IML, e esse não é o foco, assim. É a menor parte das aulas e poucas pessoas passam mal. Eu acho que, não sei, no geral, pessoas que passam mal com sangue, esse tipo de coisa, não é a pessoa que vai prestar medicina, né? Tem gente para todas as áreas, é a pessoa que passa mal, que não consegue ver nada, não é a pessoa que presta, assim, não tem como. Sim, entendi, Esther. Entendi. Mas assim, você falou de não olhar pro rosto, né? Pra não imaginar as feições. É um macete que vocês criaram pra não ficar sensível. Mas e como circular no humano nessa história? Como o médico faz pra não ficar sensível, né? Dessa forma. Uhum. Mas é que assim, foi o que eu falei, eu acho que faz parte de você tentar separar que, assim, a gente respeita o corpo, é isso, agradece por aquele corpo ter sido doado pra gente treinar, mas assim, o que é a feição? O que é o rosto daquela pessoa? Assim, não necessariamente é aquela pessoa, né? Eu acho que cada um lida de formas diferentes, assim, eu acho que a partir do momento que a pessoa morreu, ela não tá mais naquele corpo, né? Então, assim, ficar olhando pro rosto é uma coisa que só vai me fazer mal e que não vai me ajudar a ter mais respeito por aquilo. Na verdade, tipo, aquilo é o corpo. Aquela pessoa eu agradeço, eu acho que a ciência agradece, a medicina agradece, mas o rosto, de fato, não é o que é aquela pessoa. Do tipo, o corpo é um receptáculo do que era aquele ser, né? Então, você ficar focando no corpo... para mim, assim, não fazia muito sentido, mas eu acho que isso vai de pessoa para pessoa. Eu via outras pessoas que não se importavam em ver o rosto, que eles até olhavam, porque tem jeitos diferentes, mas eu acho que isso vai de pessoa para pessoa. Eu, não é nem só com o corpo com os corpos que a gente estudava, eu acho que com familiares, com pessoas que eu conheci que faleceram, eu não, a partir do momento que a pessoa faleceu, eu já não tenho tanto apego ao corpo, eu por exemplo, eu quero ser cremada, mas acho que aí vai mais para uma discussão filosófica do que é a carne para você, né, e não, mas acho que isso não faz você ter menos respeito pelo ato de doar aquele corpo para o estudo, assim. Sim, entendi. Não, completamente compreensível, né? Totalmente compreensível. E esse olhar que você entende que o corpo está ali, agradece por fato da evolução da medicina e tal. Acho muito bonita essa forma de pensar dos médicos. Entendeu? Sim. E é uma coisa que também não se desliga, né? Vamos dizer assim, porque sempre está junto, né? Para além de uma razão, o emocional, enfim, tá tudo junto. E aí, nesse sentido também, Fer, como que você, por exemplo, né? Você com certeza já deu notícias ruins, né? Para a família desse paciente, enfim. Como que você lidou? Porque tem muito isso também, né? Como que esse médico vai, enfim, vai chegar nessa família, como que ela vai falar. Então, assim, como que é para você? Como que você tem uma estratégia, enfim? Então, assim, cada um vai criando a sua estratégia. É claro que, assim, a gente está num curso que isso não é incomum, né? Então, a gente tem, tipo, dentro de algumas matérias, até treinamento para isso, assim, tipo, táticas, assim, tem os passos que você vai seguir em relação a do tipo 60, sabe? Tipo, tudo de linguagem corporal, de ambiente, de sempre estar sentado junto com a outra pessoa, de primeiro tentar entender o que essa pessoa está entendendo do que está acontecendo, aí depois tem de contar, assim, às vezes pode ser um falecimento, pode ser uma notícia de câncer, pode ser várias coisas, né? Aí você conta, você tem que dar o tempo para aquela pessoa entender o que você contou, você pergunta o que ela entendeu, e aí você esclarece dúvidas, assim. Mas, assim, tem até aula pra gente fazer isso. Não é uma coisa jogada que cada um vai tirar da sua cabeça. É claro que, assim, ter aula não significa que todo mundo vai fazer certo, que todo mundo vai fazer direito. Mas a gente tem aulas para tentar fazer esse momento ser menos traumático para quem recebe as notícias, assim. E aí, dentro dessas táticas, é claro que não é uma coisa engessada. Cada um vai ter o seu jeito
de adaptar e deixar mais parecido com você. Porque também, se você fizer um negócio completamente engessado, seguindo passo, seguindo fluxograma, não parece empático você tá dando aquela notícia. Parece uma coisa, né, robótica, e não é essa a intenção. A intenção é você tentar seguir todas as coisas que são importantes, mas aí você vai colocar a sua personalidade e o seu jeito nisso. Sim, sim. É importante também, né? E aí, nesse sentido, né, você tinha comentado também um pouquinho sobre a sua especialidade, né? Você falou, né, enfim, tá pensando, enfim. Mas, assim, você já decidiu, né, o que você quer fazer? E aí, como que foi também para você decidir? Como que você escolheu, enfim? Eu decidi, eu tô fazendo, então, anestesiologia, né? Assim, pra mim não foi tão fácil. Eu acho que tem alguns amigos que sabiam desde o começo que queriam. Eu não sabia. Eu era uma pessoa meio que, tipo, toda vez que eu passava em algum estágio, eu gostava do estágio, eu achava que eu queria fazer aquilo. Então, sei lá, eu passei no estágio de psiquiatria, gostei, achava que queria fazer. Mas aí logo depois vinha o estágio de infectologia, achava o estágio foi legal, eu queria fazer. Aí o estágio de cirurgia era legal, assim, eu pensei em fazer várias e várias coisas. Mas aí depois de um tempo, eu via do tipo como que era o dia a dia daquela especialidade em específico, e aí eu meio que não sabia o que eu queria fazer. Tanto que esses 2 anos que eu tirei para ganhar dinheiro também foram 2 anos para eu, do tipo, tentar saber o que eu queria como especialidade. Assim, eu sabia que eu gostava de centro cirúrgico, assim, eu gosto do ambiente cirúrgico, eu gosto de fazer procedimento, mas eu sabia que eu não gostava tanto, assim, de fazer cirurgia, de operar de fato. Então, eu acabei prestando anestesiologia. Quando eu entrei na especialização, eu ainda não tive certeza absoluta do que eu queria, se eu gostava mesmo, mas eu falei, eu vou entrar, né, e se eu gostar eu fico, se eu não gostar, tento de novo, é a vida. Mas eu acabei que eu gostei bastante, me encontrei, assim, na anestesiologia. A anestesiologia, acho que para quem não tem tanto contato, assim, são as pessoas que meio que fazem as pessoas dormirem para cirurgias, né, e mantém as pessoas vivas durante a cirurgia, né, porque o cirurgião tá lá operando, mas o paciente, né, ele perde sangue, você tem que manter o paciente anestesiado, sem dor, né, e vivo. Então, mas assim, eu gosto bastante. É uma rotina que não é uma rotina tão fácil assim, porque é uma rotina toda rotina de centro cirúrgico vai ser um pouco mais tanto puxado quanto imprevisível, né? Então, assim, se você tá numa equipe específica, às vezes entra a cirurgia de urgência, você vai ter que ir, é sempre esquema de plantão, né? Então, assim, uma coisa que eu gosto de acordar tarde, mas, assim, eu escolhi uma especialidade que eu nunca vou acordar tarde, porque a cirurgia sempre começa cedo, assim, 7 horas da manhã, tá tudo meio que pronto já. Então, mais uma coisa que eu tive que abrir mão, assim, não vou poder acordar tarde o resto da minha vida, mas eu gosto bastante, assim, eu acho que eu me encontrei. Tem muitas e muitas e muitas especialidades para escolher, assim, tem muita coisa. Tem gente que sabe desde o começo o que quer, tem gente que descobre no meio, tem gente que descobre no fim, tem gente que descobre só depois, que nem eu, e tem gente que não descobre e vai fazendo as coisas, assim, tem gente que muda de ideia no meio do caminho, assim, não é porque escolher uma carreira para o vestibular já é difícil, escolher uma especialização continua sendo difícil, né? É complicado a gente tentar colocar a nossa felicidade, nossa realização profissional numa escolha, sabe, uma coisa. Então, a gente também tem que saber que, às vezes, a gente pode errar, a gente pode falhar e tudo bem, assim, começa de novo e tenta de novo. Não é todo mundo que vai acertar de primeiro o que quer fazer, sei lá, tanto no vestibular, né, aos 17 anos, 17 anos você tem que saber o que você quer e você tem que estudar feito uma louca para entrar. E se você entrar e não gostar? Faz parte, assim, é melhor começar de novo do que ser infeliz, assim. E é claro que esse começar de novo pode ser depois, você pode mudar, assim. Tinha gente na minha turma, tinha um cara na minha turma que é um cara que eu admiro muito, que ele também era de uma origem pobre, ele não tinha condições de ficar estudando para medicina, então ele entrou em engenharia na época. Ele se formou, ele ganhou dinheiro, ele abriu uma empresa. E aí, quando ele tinha 40 anos, ele falou, eu disse, agora que eu tenho a minha família, que eu tô bem estabilizada, agora eu vou fazer minha faculdade de medicina, que sempre foi o que eu quis fazer.
E é isso, ele terminou. Acho que agora ele está fazendo ginecologia obstetrícia, se não me engano, que é uma coisa que ele sempre gostou. E a gente sempre pode começar de novo. É claro que não precisa ser, nossa, eu estudei, entrei, não gostei, mas como assim eu vou largar, tipo, no mesmo ano? Como é que minha família vai me sustentar? E, assim, dá para você terminar, se for uma coisa que, né, que não vai te trazer muito sofrimento. Então, se estiver dentro do possível, você pode fazer a faculdade e continuar com seus sonhos. A gente tem uma mente muito imediatista, né? No sentido de toda a nossa escolha tem que ser bem sucedida e tem que ser rápido e a gente tem que ser feliz. E acho que não é muito bem isso. A gente tem que aprender a ter calma e começar de novo, começar agora, começar daqui 5 anos. E a gente tem que ser feliz nesse percurso, né? Não tem que colocar uma meta de eu só vou ser feliz quando eu estiver casado, com filhos, com casa, com carro. Acho que não para mim, pelo menos para mim isso não funciona. Eu acho que é maior a chance de ficar frustrado por boa parte da vida. Sim, sim. E é isso, né? Se permitir mudar também é importante, né? Se permitir escolher, enfim, acho que é isso, né? A gente tem que seguir mesmo. E aí, como você falou, né? Que parou também durante um tempo para conseguir trabalhar, né? Para ajudar a sua família, enfim. Então você pegou a pandemia, né? Como que era para você trabalhar, né? Nesse sentido, tipo assim, de cara, né? Uma pandemia, enfim. Como que foi para você trabalhar assim, né? Tipo, linha de frente, enfim. Como que foi para você tudo isso, né? A medicina também não sabendo também muito lidar, né? Como que foi para você, enfim, formada recentemente, vamos dizer assim, né? E o cuidado higiênico que ela teve que ter para levar o vírus para casa. Exato. Né? Como que foi para você esses 2 anos assim, de pandemia? Então, a pandemia foi ano passado, né? Eu, na verdade, eu já tinha 2 anos de formada, não era uma recém-formada, mas, assim, eu acho que foi difícil para todo mundo, né? Cada um vai ter a sua carga. Assim, eu já estava na residência e, assim, tanto os plantões fora, né, os remunerados que eu fazia, quanto a residência, basicamente giraram em torno do Covid, assim. Eu fiquei... acho que, se eu não me engano, de março até agosto do ano passado, só trabalhando na UTI Covid. A minha residência meio que parou, né? Então, eu entrei na anestesiologia, mas eu demorei bastante para fazer, de fato, a anestesiologia, porque o Hospital das Clínicas, que é onde eu faço residência, ele virou o maior centro de tratamento de Covid. Então, ele era o centro de referência, mais uma vez, né? Tem a parte boa de estar no centro de referência e tem a parte ruim. Assim, só teve Covid, o hospital inteiro fechou para ter Covid, então eu fiquei na UTI Covid por, 5 ou 6 meses. E foi complicado, assim, eu tinha me mudado fazia pouco tempo, eu tinha começado a morar sozinha, né, então eu me mudei aqui para pertinho do HC, então eu morava sozinha, essa coisa de voltar para casa e medo de contaminar os pais eu não tinha tanto, mas foi bem complicado, assim, em relação à pandemia, porque a vida de todo mundo mudou, né, então você não tinha mais para onde ir, óbvio que eu saía para ir para o hospital e voltava, né, a gente estava fazendo plantões que eram 12 por 36, que a gente chama, que é basicamente dia sim, dia não, né, às vezes eu fazia dia sim, dia não, às vezes noite sim, noite não, e assim, eu acho que mais... Tudo era muito difícil, assim, ver seus pacientes morrendo todos os dias era muito complicado, então, por exemplo, se eu ia segunda, quarta e sexta, aí segunda eu ia, conhecia meus pacientes, evoluía meus pacientes, né, cuida dos pacientes que estão sob sua responsabilidade, aí na terça eu não ia. Quando eu voltava na quarta, eu acho que, assim, durante esses 5, 6 meses, quase todos os pacientes já estavam mortos na quarta-feira, porque já estava na UTI mais complexa de Covid do Brasil, né, então, assim... Eu via muitos pacientes morrendo todos os dias. E era muito assustador, era muito chocante perceber, tipo... Às vezes, não tinha nem como você se apegar ao paciente, porque você tinha acabado de conhecer ele, e aí quando você voltava, ele já tinha falecido. Era muito complicado, assim, conversar com as famílias, né, do tipo... Porque era isso, às vezes era uma família que você conhecia num dia só para dar notícia ruim, né? Às vezes você conversava, sei lá, com uma esposa que tá grávida e o marido dela é o cara que tá ali na TI. E você sabe que o cara ia falecer, sei lá, nas próximas 24 horas. Assim, foi bem complicado mesmo.
E era muito, muito ruim também, de, tipo, ver o descaso com que o Covid foi tratado, né? Sei lá, por boa parte dos nossos políticos. E às vezes me davam, sabe? Cada coisa dava uns nervosos, assim, de tipo, você vê as pessoas na internet falando que não, que o Covid era uma mentira. E aí eu ficava pensando, né? Tipo, como que uma pessoa consegue realmente acreditar que tudo era mentira, que a gente está forjando mortes, sabe? Atender também era complicado, porque às vezes você estava atendendo no pronto-socorro e aí você tentava explicar que o paciente estava com Covid, que ele não podia sair de casa, esse tipo de coisa, e as pessoas estavam com aquela ladainha na cabeça, né, de que o Covid não matava, e queria, sei lá, ou kit Covid, essas coisas que, assim, que são refutadas pela ciência, não tem nada que prove que aquilo era eficaz, e era muito complicado você ter que chegar pro paciente e falar, ó, eu estudei 6 anos, sabe? Na verdade, eu era médica, sei lá, 6 anos, mais os 2 anos que eu tava trabalhando, mais esse ano que eu tava fazendo residência. Faz 8 anos que eu tô nisso aqui. E você acha que eu tô aqui há 8 anos para ter um tratamento para uma doença que mata, do jeito que tá matando, e falar, não vou te dar esse tratamento porque, sei lá, eu quero ir contra o presidente. Era bastante complicado, assim, de tipo, lidar com as mortes, lidar com o descaso e com a desinformação também. Mas agora tem melhorado bastante, assim, com a vacinação, o número de casos graves tem diminuído muito, assim, depois de setembro, o Hospital das Clínicas começou a voltar ao seu novo normal, né, hoje em dia ainda tem UTI Covid, mas eu não trabalho mais na UTI Covid, mas agora tem muito menos pessoas internadas, né, às vezes a gente é até chamado para entubar esses pacientes e tudo bem, porque assim, os anestesiologistas são os especialistas em intubação, né? Então, às vezes a gente é chamado para entubar os pacientes que as outras pessoas não conseguem e tudo, e aí a gente acaba indo para essas UTIs. Mas elas estão bem mais vazias e é até um pouco, sabe, dá um certo alívio, assim, de saber que apesar de tudo que a gente passou, a vacinação tem sido eficaz e as pessoas estão voltando, né, a ter suas vidas, etc. Sim. Realmente, para a gente, né, é um alívio, né? Imagina para você, médica, né, nesse sentido, de dar um basta, né? Eu acho que a gente também já está muito cansado, né, enfim, de tudo isso. Mas realmente é um alívio, né? Um suspirar melhor. E nesse sentido também que você falou, né? Do Hospital das Clínicas, enfim. Teve teste de vacina, enfim, como que foi isso? Ou você meio que se propôs, né, tipo assim, você começou pelos médicos e pelos enfermeiros, né? Você foi voluntário na época, como que foi, né, enfim. E nesse sentido também, uma dúvida que pensando aqui agora, né, como que ficou toda essa família, né, assim, se ficou com medo, receio por você, né, enfim, como que ficou tudo isso, né? Existiram alguns testes, sim, alguns protocolos de pesquisa, né? Eu acabei não entrando em nenhum protocolo de pesquisa, porque não tinha nenhum aqui no HC, na verdade, eles tinham... E, assim, não casou com o horário dos meus plantões, porque, assim, os testes você tinha que tomar vacina, tinha que fazer o exame, tinha algumas consultas periódicas, e nenhuma delas casou com o meu horário de plantão. Mas, em janeiro, eles começaram a vacinar, acho que a primeira leva de vacina do Brasil foi aqui no Hospital das Clínicas, e se eu não me engano também no segundo dia, assim, que era por ordem alfabética, né, e o meu nome começa com E, então eu tomei vacina no segundo dia de vacinação do Brasil, assim, e cara, eu tomei a que veio, e foi maravilhoso, assim, ver o esforço que todo mundo fez para vacinar, e todo mundo para tomar a vacina, foi bem, bem mágico, assim, acho que faz 2 dias eu tomei a terceira dose já, que é a dose adicional, né? Agora a ideia é, provavelmente, até as pessoas saberem como que funciona imunologicamente esse vírus. A ideia vai ser vacinar periodicamente as pessoas mesmo, como os profissionais da saúde já fazia mais de 6 meses que a gente tinha tomado a primeira e segunda dose, eles começaram com a dose adicional com a gente, né? E acho que isso vai se expandir para a população. Em relação à minha família, assim, a minha mãe também trabalha em um hospital, né? Minha mãe é técnica de enfermagem.
Então, assim, é complicado porque a gente se viu muito pouco, né? Apesar dela trabalhar no hospital, isso não era uma garantia de que uma não ia passar para outra. E também tinha essa rotina de plantão que estava absurdo. Eu acho que teve um dano emocional muito grande também. Então, é isso. Eu saía do plantão, era das 7 às 7. Chegava às 7 horas, eu não queria fazer nada. Eu queria deitar e dormir. No outro dia, eu não fazia nada. Assim, foi uma depressão profunda, assim, pelos 6 meses, né? Então, eu acabei não vendo minha família, minha mãe, que na verdade é a pessoa mais próxima de mim, né? A gente tinha medo do que ia acontecer, é claro, mas a gente tem que ser racional, né? Principalmente a gente que tinha acesso à informação de como as coisas estavam funcionando, assim, não tinha como ficar desesperado, a gente tinha que se proteger o máximo possível e torcer para tudo dar certo, assim. Acabou que minha mãe teve Covid acho que em maio do ano passado, que foi perto do meu aniversário, e eu tive Covid perto do aniversário dela, assim, tive Covid em julho. Aí depois disso, né, depois que nós duas tivemos Covid, a gente acabou até aí a gente voltou a se ver, né, a gente se viu algumas vezes, mas acho que em relação à família, até que por morar sozinha, eu fiquei. Foi uma tranquilidade que deu, assim, em relação. Eu não tinha tanta chance de passar para os meus familiares, para os meus entes queridos, etc. Sim, sim. E que bom, né, que vocês conseguiram se vacinar, enfim, que bom que deu tudo certo, né? É bonito também ver, né, que você e a sua mãe da área da família, da área da saúde, né? É bom ver também que vocês estavam tendo esse cuidado, né, uma com a outra, mesmo que ainda, né, pegaram, enfim, mas é bonito ver também que mãe e filha estavam unidas, né, a profissão, né, unia, sim, unia, né. Sim. Mas assim, agora falando sobre o SUS, né, no Ministério da Saúde, não sei se você é funcionário, né, não pode falar nada, mas assim, tem muitos problemas por conta da pandemia, mas eu não vou tratando desse assunto. Acho que o maior o problema do SUS é a demora das coisas, das consultas, dos exames, da cirurgia. Até cirurgia que eu estou pendente para fazer, né? Demorou bastante para sair, ia lá no fim do mundo, mesmo assim, consegui. O problema, com certeza, é complexo, mas dentro das nossas grandes limitações, você como médico, como você enxerga tudo isso? A demora, chegar aos exames dos pacientes, você entendeu? Então, assim, eu sou uma defensora acirrada do SUS, assim, e eu sou uma defensora do SUS como ideia do que é o SUS, né? O SUS é um sistema, assim, é o melhor sistema de saúde do mundo, assim, é um sistema de saúde universal, gratuito, entendeu? Que é ofertado para todo mundo. Qual que é o problema do SUS hoje em dia? Gestão. E, claro, é gestão e alocamento de recursos, assim, o SUS ele tem muito dinheiro, mas a gente tem um problema muito grande com a nossa política, né? A gente está numa política quase fadada ao fracasso, assim, a gente tem políticos que são corruptos, a gente tem uma população que tem medo dos políticos, em vez do contrário, né? A gente coloca os políticos lá e a gente não cobra. Então, assim, o maior problema do SUS é isso, a gestão e o alocamento de recursos, porque a ideia, o funcionamento do SUS, ele é perfeito, assim, eu trabalhei, como eu falei, fiquei só trabalhando, né, sem fazer residência, no primeiro ano eu fiz pronto-socorro, e aí boa parte desse pronto-socorro que eu fiz, na verdade, foi hospital particular, e aí no segundo ano eu queria ter uma vivência um pouco maior do SUS, então eu fui trabalhar, né, como médica de família nessa UBS em Parelheiros. E assim, foi muito importante para mim ter acesso a tanto à população quanto ao funcionamento do SUS de fato, né? Porque assim, todo mundo tem essa coisa do médico de postinho, né? E a gente sabe que boa parte dos problemas, na verdade, é que tanto o médico não sabe como o SUS funciona, quanto o paciente também não sabe como o SUS funciona. Os pacientes, às vezes, não sabem o que o médico do posto é capaz de fazer. E assim, o médico do posto é capaz de fazer muita coisa. E aí, dependendo da coisa, aí esse médico vai encaminhar para um especialista. Aí esse especialista vai ou não tomar uma conduta. Às vezes é uma coisa que precisa de especialista, não para o resto da vida, por um tempo. Depois ele vai voltar para o médico do posto. Assim, a UBS, ela é capaz de tratar, solucionar e acompanhar
mais de 90% dos problemas da população, problemas de saúde. O que acontece? É claro que a gente tem um problema de alocação de recursos, a gente tem poucos especialistas e tudo bem, e tudo mais, mas assim, a gente também tem pessoas que não entendem que é isso, tipo, a sua pressão alta, a sua diabetes, vai ser tratada pelo médico do posto, sim. Só que às vezes as pessoas não entendem isso e pedem encaminhamento. Aí tem médico que do tipo vai lá e encaminha, porque ele não quer explicar, ele não quer conversar. A gente sabe que tem muito médico ruim, assim como tem muitos outros profissionais muito ruins também. Então você acaba afogando aquela oportunidade de passar para o especialista já era pequena, porque tem poucos especialistas. Aí você afoga a lista desse especialista com um monte de gente que não deveria estar na lista, porque o médico do posto poderia fazer aquilo, ou poderia pelo menos triar melhor, mandar para o especialista já do tipo, por exemplo, com os exames pedidos e essas coisas. Então, assim, é uma bola de neve. É claro, as coisas demoram muito mesmo, mas as coisas demoram muito porque nem os profissionais e nem a população entende como o SUS funciona ou deveria funcionar, e também porque, assim, é deficitário em relação a dinheiro e a profissionais para poder indo, tipo, atender todo mundo que precisa, né? Não por falta de dinheiro, mas por falta de vergonha na cara das pessoas que têm o poder de colocar o dinheiro no lugar certo, né? Mas, assim, o SUS, apesar de tudo isso, eu continuo defendendo o SUS, porque eu acho que a gente tem um modelo do que é perfeito para funcionar. Não é porque, assim, existem políticos ruins ou pessoas que não sabem, ou médicos ruins, que a gente, não, então o SUS é perfeito, mas ele não funciona, então não vamos defender o SUS. Não, muito pelo contrário, vamos continuar defendendo o SUS e tentar colocar pessoas que façam o SUS funcionar, porque a ideia dele, assim, se vocês puderem depois dar uma olhada, é incrível, assim, é incrível mesmo. No SUS você consegue tratar tudo, assim, você consegue tratar a pressão alta, diabetes, você consegue tratar as doenças super, hiper, ultra, mega raras, só precisa organizar direitinho, né? Com certeza, né? É uma gestão, né? Realmente que falta, né? Porque tudo a gente já tem na mão, vamos dizer assim, né? Mas o problema realmente é a gestão. É a gestão, a administração. Sim. E né, enfim, acho que a gente estendeu, né? Um pouquinho. Um pouquinho. Indo para as nossas considerações finais, né? Vamos dizer assim. Uma mensagem que você possa dar, né, para esse vieirense que está aqui hoje, né, esse vieirense que sonha em alcançar, né, a faculdade, sonha em fazer medicina, mas assim, sonha em fazer medicina na USP, sim, como que dica que você pode dar, né, enfim, como que você pode dar um olhar positivo para essa questão de estudo, principalmente, né, para quem está desanimado, mas assim, que vai fazer cursinho. Enfim, que consideração final, uma dica que você pode dar assim, para essas pessoas? Então, primeiro de tudo, eu acho que assim tem que se esforçar. Como eu falei, assim, para quem é pobre é muito mais difícil. Tá? Então, assim, tem que estudar, tem que abrir mão de muita coisa e tem que estudar mais do que as outras pessoas mesmo. É injusto isso. É injusto que uma pessoa pobre tenha que estudar mais do que a pessoa rica. Mas, assim, se você é pobre, você vai ter que estudar mais. Se você é preto, você vai ter que estudar mais ainda. Se você é pobre, preto, mulher, você vai ter que estudar muito mais. Se você tiver um filho, nossa, assim, são muitas e muitas dificuldades. E tem que, infelizmente, a gente está numa sociedade que a gente tem que se esforçar mais para tentar chegar, talvez, em pé de igualdade com essas outras pessoas que estão se esforçando menos. E o que não torna essas pessoas vilãs? Não é uma coisa pessoal, né? É uma estrutura social. Quando eu entrei na faculdade, assim, só tinha gente rica, então meus amigos são todos ricos, e são todas boas pessoas, né? Então, não são eles os vilões, assim, a estrutura social é que tá errada, e eu acho que é importante a gente saber isso, justamente para isso, quando você conseguir, né, chegar ali onde você queria chegar, não esquecer do que de fato tem que mudar, né, dessa estrutura que a gente tem que tentar mudar.
Outra coisa, assim, você vai estudar muito, tem que estudar muito, mas assim, precisa ser medicina na USP? Não precisa ser medicina na USP. Foi o que eu falei, assim, antes da USP, eu passei em outras, assim, no ano que eu passei em todas as faculdades, né, eu passei na UFSCar, que era pro Enem, eu passei em outras faculdades, e eu teria ido para qualquer uma, entendeu? Porque, assim, a gente saiu do Vieira, eu saí do Vieira, vocês vão sair do Vieira, que teoricamente é uma escola pública, e é uma escola que, sei lá, perto do Bandeirantes da vida, é considerada uma escola ruim. E assim, se você saindo do Vieira conseguiu fazer o seu melhor e ser um bom aluno, você saindo da medicina da USP ou de outra medicina, o que vai fazer a diferença é isso, é o seu esforço e o que você vai abrir mão para poder ser o seu melhor, assim, e é isso, e o seu melhor é variável, assim, tem gente que vai passar na USP, tem gente que vai passar na Unifesp, tem gente que não vai passar nessas grandes faculdades, e isso não quer dizer que você falhou, assim, quer dizer que a sua trajetória foi diferente, talvez, assim, o mercado de trabalho vai ser um pouco diferente, mas, assim, você vai sempre dar o seu melhor para tentar ser realizado, assim, para tentar... Porque quando você faz o seu melhor, você é um melhor profissional. Se você é um melhor profissional, você é mais reconhecido. Se você é mais reconhecido, assim, você vai ganhar mais dinheiro, que é o que move, né, o mundo capitalista. E isso vai te deixar mais feliz, né, profissionalmente. Então, assim, sendo na USP, não sendo na USP, sendo numa faculdade pública, não sendo numa faculdade pública, o importante é estudar, e é isso. Saber que você não falhou por não ser igual o seu coleguinha do lado. Tem um coleguinha que vai passar, e eu não consigo. Às vezes, porque é isso, você pode ter um filho, às vezes você tem que às vezes você não vai conseguir fazer cursinho. Assim, tem cursinho popular, mas às vezes você tem que trabalhar e no seu horário não vai bater com o cursinho. Então, assim, eu acho que é importante também a gente traçar plano B, plano C, plano D, saber que às vezes vai demorar um pouquinho mais, às vezes... mas, assim, não desistir. Assim, o mais importante é se esforçar muito, muito mesmo, não desistir e sempre fazer o seu melhor, o que não significa ser melhor que outras pessoas que você conhece, ou ser tão bom quanto outras pessoas que você conhece. Esse tão bom quanto não existe. É sempre, assim, você com você mesmo, né? Então, pode ser medicina, pode ser administração, pode ser numa faculdade pública, pode ser numa faculdade particular, pode ser numa faculdade particular cara, numa faculdade particular barata. Isso não importa. Eu acho que faz diferença a curto prazo, é uma coisa que deixa a gente feliz. É claro que óbvio que eu fiquei feliz em passar em medicina na USP, é óbvio que isso é um orgulho para mim, para minha família, para os meus amigos, mas se eu não tivesse passado, eu teria rearranjado meus planos, entendeu? E isso provavelmente não me faria uma profissional pior ou não, porque tudo vai depender de você. É isso, tipo, se saindo do Vieira a gente consegue ser bom, saindo de outra faculdade também você vai conseguir ser bom e... Sei lá, eu não sou muito boa dando essas, sei lá, dicas motivacionais, mas o mais importante é isso, é não desistir, é não ficar se comparando com outras pessoas e sempre fazer o seu melhor. Sim, com certeza, né? Realmente o esforço ele é reconhecido, né? Ele move, né? Ele move montanhas, né? É importante. Ele move. É isso, Fé. Muito obrigado, viu? A gente agradece, viu? Muito obrigada mesmo.